quando falamos do feminicídio, quando falamos do assassinato de mulheres, encontramos o desafio de termos dados. Então, ao longo dessa nossa militância, tanto como o Observatório do Feminicídio, tanto como o Levante Nacional contra o Feminicídio, o VPG, tanto a MPDC e outras organizações, estamos a tentar trazer rostos para dizer que aquelas pessoas eram dados, eram pessoas com sonhos e que precisavam continuar vivas. Companhia. São vários rostos que nos estão aí. Esses foram todos que chegaram a nós. Nós acreditamos que tem muitos rostos que pereceram, que foram interrompidas. Eu recordo que em 2004 eu tive a minha irmã assassinada. Eu não tinha este conceito, este conhecimento sobre o feminicídio. Em 2016, a Valentina Guebuza foi assassinada. E muitos diziam, a Valentina morreu, e eu dizia, não. Mesmo sem ter essa consciência do feminicídio, dizíamos, ela foi assassinada. Em 2019, chegaram as Michelas, as Sabinas, as Letrícias, consumos, a Sepúlveda, e todas elas foram assassinadas porque queriam viver. A Sepúlveda passou mal, era asmática, a casa dela era 100 metros do centro de saúde de Espamaninho, para quem pertence à cidade de Maputo. Só de sair da casa dela para o centro de saúde, ela não voltou. Doente, assassinada, violada, assassinada e morta. A Paula, enquanto nos festejávamos no dia 25 de dezembro, dia da família, ela era assassinada, era abusada, estrangulada. 14 anos, 15 anos, e o corpo jogado num terreno tranquilo. A Evelina, enquanto lutávamos pela revolução, eu não sei se é possível fazer a revolução enquanto as mulheres choram. Na primeira semana de janeiro, era assassinada, porque ela queria liberdade. Foi submeter uma queixa sobre o seu ex-companheiro e a polícia disse, vai entregar a intimação. E ela foi lá e nunca mais saiu daquela casa. Teve o seu corpo esquartejado e jogado na vala, na chaqueira A, B, no contentor de um outro bairro, por ex-companheiro. Então são várias histórias, são várias vidas que nós precisamos dizer basta ao silêncio e vamos assumir isso. O Observatório do Feminicídio é uma plataforma composta por organizações da sociedade civil que foi criada pelo Fórum Regional Centro. O nosso objetivo é exatamente observar, monitorar, refletir sobre as ações de resposta ao feminicídio e trazer e criar uma simbiose entre todas as instituições, tanto públicas como privadas. O feminicídio em Moçambique, como bem já trouxe a minha companheira Danilo, tem estado a representar uma grave violação dos direitos humanos das mulheres. Segundo o Observatório das Mulheres, foram registrados apenas de janeiro a setembro de 2025 43 casos de mortes de mulheres por razão de género. Na província de Sofala, o cenário é particularmente alarmante. Só nos últimos desafios incluem a falta de dados consolidados, a falta de denúncia por parte das mulheres e a fraca articulação entre polícias, o setor de saúde e o setor da justiça. Os dados mostram a urgência de reforçar o mecanismo de proteção e melhorar a investigação dos casos
e avançar na tipificação do feminicídio. Senhores e senhoras, convidar o Dr. Sérgio, ele que vai se convidar os outros que estarão compondo o painel e estarão refletindo em torno da necessidade da tipificação da lei do feminicídio no quadro legal. Dr. Sérgio, a palavra é sua. Violência baseada no gênero e as ondas do feminicídio, que muito bem o vídeo que a Lina aqui nos apresentou. Penso que os rostos, aliás, apresentados de forma única, singular, ou seja, cada rosto que corporizava, cada slide, é como ou deveria servir, na verdade, de uma pontada, uma flecha direcionada para as nossas mentes, para que possamos urgentemente mudar comportamentos, para que tenhamos uma sociedade mais saudável. Afinal de contas, não somos culpadas por termos nascido mulheres e é preciso que a sociedade, através das suas políticas públicas, encontre mecanismos para erradicar os males que são por nós enfrentados. Prefiro colocar-me nesta posição de mulher para que todas possamos falar de viva voz, abaixo o VPG e abaixo as zonas do feminicídio. Este debate, porque estes são fundamentais não só para a produção legislativa, mas sobretudo para a educação da nossa sociedade. A sociedade é um corpo extremamente complexo, mas nós, para vivermos de forma pacífica na nossa sociedade, nós temos que nos orientar pelas regras sociais que são produzidas no nosso país. Não é possível que se viva numa sociedade se nós não temos regras na sociedade. O direito, ele serve fundamentalmente para a ordenação social. Por isso é que temos que continuar a fazer estas sensibilizações, temos que continuar a promover este tipo de eventos. Trouxemos agora para a Beira, mas é preciso levar para outros pontos do país, para que essa discussão seja uma discussão não só de um grupo, mas uma discussão de toda a nossa sociedade. Mas eu quero vos assegurar também que é desses debates que depois surgem as leis. Mas, como sabem, o processo de produção legislativa, ele próprio, é um processo complexo. Tem que ser depositado à Assembleia da República, com quem tem iniciativa de lei. Não somos todos que temos iniciativa de lei, mas uma vez que já está na Assembleia da República, eu tive a oportunidade também de saber que já houve uma formação destinada aos senhores deputados no âmbito do feminicídio. Portanto, estamos a dar os passos, eu acho que diria, no primeiro passo. Já demos vários passos nessa direção. Então, o importante é continuarmos a fazer isso. A educação é de fundamental importância na família, desde criança. Eu dizia, mesmo ontem, quando estamos a discutir outras questões como a corrupção, por exemplo, e a boa governação, eu dizia que é fundamental que estas coisas comecem em casa. Quando nós estamos com os nossos filhos, com as nossas crianças, e transmitimos a ideia que a corrupção é um fenômeno normal, então nós estamos a afetar o futuro dessas crianças, estamos a condicionar o futuro dessas crianças. Nós podemos eventualmente conseguir que a lei do feminicídio seja trazida por nosso ordenamento jurídico nacional, mas não bastará. A educação continuará a ser necessária. O fortalecimento das instituições do Estado, da Polícia da República, é de fundamental importância. O fortalecimento do CERNIC, o fortalecimento das procuradorias, do Poder Judiciário. E nós, como Provedor de Justiça, nós somos parceiros das organizações da sociedade civil. Por isso vamos continuar a trabalhar com as diversas organizações da sociedade civil. Esta aproximação para a aprovação da lei do feminicídio, se for esse o entendimento
da Assembleia da República. Não será a primeira vez que nós fazemos a aproximação à Assembleia da República sobre questões que preocupam a nossa sociedade civil. Eu, na minha reflexão, até dizia o seguinte: o Estado só ganha quando tem organização da sociedade civil também fortes, porque elas antecipam-se, elas trazem questões da nossa sociedade que por vezes nós, os atores públicos, não temos a necessária sensibilidade, mas as organizações da sociedade civil estão mais próximas das pessoas, das comunidades. Então, por isso, podemos trazer, e é legítimo que nós façamos das preocupações das organizações da sociedade civil nossas preocupações. Portanto, nós, como Provedoria de Justiça, como Provedor de Justiça, temos as portas abertas para as organizações da sociedade civil, como temos também para todas as instituições do Estado. A lei ela tem que se adaptar à realidade da sociedade. E hoje em dia nós estamos a ver uma chuva de mortes de mulheres. E a lei não pode ficar a par disso. A lei não pode ficar à margem dessa realidade. O que tem que acontecer é que, sim, realmente deve existir no nosso ordenamento jurídico a questão do feminicídio. E essa questão do feminicídio não vai só dar nome a esses crimes, como também vai ajudar o próprio sistema da administração da justiça. Nós temos que olhar para aquilo que são as fontes do direito. Nas fontes de direito, nós temos aquilo que a lei, uma das fontes de direito é o estudo, não é? Então, existem alguns costumes, algumas práticas, alguns usos que em algum momento começam a ferir aquilo que é o direito. E em algum momento o legislador entende que deve tipificá-las, não é? No nosso ordenamento jurídico, nos trouxe aqui, que é o feminicídio. Quanto mais os dias vão passando, os casos vão aumentando. Então, há necessidade também de olharmos as práticas que já vêm acontecendo na nossa sociedade e dar nome ao tipo legal do crime, a tipificar esse tipo legal do crime. Conforme disse a secundária, o que a Lúcia trouxe, ela deixou muito claro que em algum momento a situação da igualdade e tudo mais acaba retraindo um pouco os nossos, se calhar, porque é algo que se muito discute, retraindo um pouco a tipificação do crime, mas com o aumento dos casos, a necessidade de se fazer alguma coisa. São 5 maneiras que nós precisamos. A primeira maneira é educar ou empoderar as mulheres trabalhadoras numa abordagem holística de empoderamento, tanto na formação humana como também na formação em habilidades para a vida, a formação em empoderamento econômico. E precisamos trabalhar sobre as normas, precisamos trabalhar sobre as práticas culturais. As grandes ativistas costumam dizer que nenhuma cultura ou tradição está acima dos direitos humanos das mulheres ou das pessoas. Então, vamos trabalhar sobre isso, mas também é necessário trabalhar essa educação dos homens. Quando eu intervia de manhã, dizia que os homens não são culpados por serem essas pessoas insensíveis, por serem essas pessoas violentas. Eles foram educados, foram socializados para isso. Então, há uma necessidade de eles serem educados para o amor, porque tudo parte do amor. É morte de mulheres. É verdade que os homens morrem também. Mas as circunstâncias são diferentes. Não imagine o que é o Senhor ter a sua filha, educar a sua filha, pôr ela na universidade estudar, o casamento dela, pensar que está diante de um dinheiro de verdade, para cuidar da sua filha, de dar menos, para depois ouvir dizer que esta filha morreu. Precisamos da verdadeira
independência, onde a paz e segurança não escolhem patência, porque toda mulher carrega uma potência. Feminicídio sai impune depois do